Olá, estamos aqui hoje com Simone Sancho, querida Simone, para falar de um tema que eu acho que é muito interessante, muito rico e vem tendo muitos desdobramentos no mundo contemporâneo, com várias mudanças de modelo de negócio, que é a evolução dos negócios de beleza no Brasil e no mundo. Então, eu vou apresentar você brevemente, sim, mas depois eu vou pedir para você complementar, porque Simone tem assim uma gama de atividades muito ampla. Acho que é meio desafiador para mim cumprir todas essas atividades. Bom, a Simone ela é executiva e empreendedora, né, nesse ecossistema de empresas inovadoras e com muitas ligadas à beleza independente no Brasil. Ela começou a carreira no segmento financeiro de fidelização, sendo cofundadora da NetPoints, e participando da construção de programas de lealdade corporativa, que são programas que cresceram muito também nos últimos anos, né? E aí ela depois foi para Beleza na Sephora Brasil. E lá ela foi gerente de CRM em 2012, depois ela evoluiu, ficou 7 anos lá, fez uma porção de coisa até se tornar diretora executiva de Digital e Omnichannel para América Latina, certo? Sim. Falei tudo certo até aqui? Tô indo bem? Tá indo bem, tá indo Tô bem. indo bem. Ou seja, ela pegou ali uma fase de muitas mudanças na Sephora e ela liderou essa estratégia, incluindo umas iniciativas que não eram comuns na época e que o Brasil foi muito pioneiro, que foi de trazer marcas independentes, né, de influenciadoras, que é depois foi um mercado que super floresceu e cresceu. Então ela foi muito visionária nessa atitude aí de dar essa ênfase estratégica para na Sephora, né? E em 2019, já motivada por esse pioneirismo, por essa visão, ela fundou a Belong Bee, que trouxe, né, muito essas marcas independentes digitais, as DNVBs, então criando um espaço de conexão dessas marcas com o mercado, primeiro através do digital, né, de marketplace, e depois temos uma lojinha, né, se a gente brinca. Quando a gente se conheceu, você estava abrindo a loja física, A aqui nos lojinha. Jardins. E, enfim, Simone, entre a experiência profissional, né, entre todas essas jornadas de carreira, durante esse tempo que você se desenvolveu tanto, né, se o mercado de beleza também mudou muito, o mercado todo mudou muito. Então, acho que foi uma experiência muito rica nesse processo de transformação. Então, eu queria que você começasse comentando um pouco mais a sua carreira e contasse um pouco mais de detalhe, como o nosso foco hoje é um pouco falar a evolução do mercado de beleza, como que foi essa sua passagem tão marcante pela Sephora, como que você, o que vocês aprenderam, né, durante o processo, porque muitas coisas foram criadas nesse processo, né? Tanto no aspecto do digital e da omnicanalidade, quanto no lado das marcas independentes de beleza. Ah, legal. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Você sabe que a admiração é gigante. A gente se conheceu falando sobre mercado de beleza, né? Enfim, a gente desenvolveu um relacionamento ali e falamos sobre moda e beleza até hoje, graças a Deus. Acho que dando um pouco mais de detalhe da carreira, né? Em 2019, eu saí para investir em marcas independentes e, na sequência, a gente criou a Belong para ser esse ecossistema de marcas independentes. Comecei uma carreira muito tradicional lá no segmento financeiro, digo até desafiador, e como mudou, né? A gente, bom, comecei, sei lá, 2006, a gente está falando quase 20 anos aí, e fui ganhando experiência nesse caminho todo, tanto com projetos, com fidelização de clientes, até efetivamente entrar no mundo da beleza. E essa entrada no mundo da beleza ela foi muito marcante para mim, porque eu tinha uns vieses, assim, né, de quem estuda muita política, muito negócio, e você fala assim, ah, não, esse mercado, ele é um mercado é, discricionário, para não dizer de coisas muito fúteis, né? E eu não queria entrar nele. E eu fui basicamente porque eles precisavam de um personagem que fizesse, que trouxesse para o Brasil um programa de fidelidade deles, adaptando para o contexto nacional. E essa pessoa precisava lidar com a França, com os Estados Unidos, conhecer de fidelidade, conhecer de projetos, lidar com uma equipe de desenvolvimento na Índia, então tinha que ser uma pessoa que falasse bem aí os vários idiomas que envolvia essa relação, e soubesse lidar essa confusão de coisas. E foi aí que eu entrei para fazer um projeto, queria fazer um projeto sair, combinei isso com a CEO na época, a Flávia, falei, olha, eu vou fazer um projeto, depois eu vou
voltar a empreender, porque eu vinha do empreendedorismo recente ali, de ter criado uma empresa de fidelidade, vendi participação para Marisa e para Smiles na época, não tinha sido um exit legal. Eu falei, vou empreender de novo, né? Agora eu vou fazer certo, né? Que quando você empreende de novo, você fala assim, agora eu vou fazer certo, do que eu errei no primeiro. Mas me apaixonei pelo segmento, tá? E principalmente porque, para além de ser um mercado pulsante no Brasil, né, que é o terceiro, quarto maior mercado do mundo, dependendo da interpretação de dados aí, é um mercado que, embora seja discricionário e tenha esse viés de escolha, não é algo tão prioritário na cadeia, né, de aquisição, ele tem um papel emocional muito forte. E ele gera relações de consumo que são muito emocionais. Eu digo que é uma compra por indulgência. E aí, eu imersa nesse mundo, fiquei completamente apaixonada por isso. Falei, cara, como é legal você criar produtos, vender produtos que não só integram a prateleira de uma pessoa, mas que muitas vezes mudam a história. E eu comecei a ver outros desdobramentos da beleza, né? Então, a beleza enquanto reforço de autoestima, para pessoas que tratavam aquilo para poder se sentir mais confiante, estar na sociedade, enfim. Eu comecei a ver uma infinidade de coisas, além, obviamente, do universo do playground, que era marcas importadas no Brasil, porque eu peguei esse boom, né? Sim. Então, a Sephora, a história de chegada dela no Brasil combina com a chegada das marcas internacionais. Então, a gente ainda tinha o hábito de comprar no cross-border, de comprar no internacional. Então, ela chega para consolidar esse conceito, traz mais de 200 marcas para o Brasil. Eu fiquei no período que a gente trouxe muita marca para o Brasil, e também num período em que era uma startup no Brasil. Então, trazia um modelo de fora. A gente sabe que Tupiniquim completamente diferente, né? Então, não funciona. O que vem lá de fora. Então, foi um período de mestrado, doutorado, extensão, especialização, porque foi uma vivência muito, muito intensa de colocar um negócio gigante no Brasil, fazer ele funcionar nesse território, com todas as limitações que o mercado envolve, que são absolutamente diferentes das internacionais, né? Eu digo em legislação, tributos e tudo mais. Logística, exatamente. É um país continental. Então, a pessoa comparava com Portugal, falava, gente, Portugal, né, tipo, um estado aqui, né? Então, daí não dá. Acho que com os Estados Unidos a gente consegue comparar mais, mas mesmo assim, em estágios econômicos e de evolução tecnológica também diferentes. Então, eu vivi essa vivência intensa de aterrissar essa operação no Brasil, tornar ela uma operação rentável, né, break-evada, que pudesse continuar, ao mesmo tempo que a gente criava a história de trazer marcas internacionais e tentava mudar o comportamento do cliente, né, porque, olha, lá fora pode ser um pouco mais barato, mas aqui você parcela em 10 vezes, aqui você pega o produto na hora, você não precisa viajar, então também culminou com a construção do mercado de prestígio no Brasil. Acho que o terceiro ingrediente foi um período econômico bastante instável. A gente teve, quando a gente olha, e eu me lembro com clareza de apresentar isso para os gringos, eu mostrava a evolução da operação, e eu mostrava os macronúmeros brasileiros, PIB, taxa de juros. Aí eu mostrava esses números todos, eu falava assim, gente, é uma montanha-russa, aí a pessoa entendia qual era o game que a gente estava. E o desafio, né? Exato, não é tão muito fácil. mais difícil crescer e ter estabilidade nossa tempestade habitual aqui do Brasil, né? Exatamente. Então, quando você colocava, você está criando um comportamento num mercado novo, que olha como referência um mercado que não é comparável, e um turbilhão econômico-social, você é guerreira, né? Tá ali no front. Então, foi um pouco disso que eu acho que me preparou para o desafio seguinte, que foi empreender. Então, ainda na Sephora, eu tive a sorte, a oportunidade de testar uma tese que eu tinha. Eu realmente acreditava que o mercado ele ia sair das marcas tradicionais para as marcas viralizáveis. Eu acreditava nisso lá em 2015, 2016, quando parecia uma loucura e as pessoas falavam assim, não, só ela que fala com as blogueiras, tadinha, fica toda deslumbrada com as blogueiras. Tinha até um preconceito, né, das blogueiras naquela época ainda. Elas eram uma coisa supérflua, fútil, tipo, como compradas, né? Depois não tinha uma profissionalização, foi quando começou a profissionalização, né, delas.
Exatamente, e era muito visto como uma coisa, assim, realmente tinha um preconceito, é uma função, modelo manequim, sei lá, Sim. blogueira. E a outra crença recorrente era isso vai passar. É, é, Vai passar, menina, esquece, isso aí é é. É besteira, daqui hype. 2 É anos, é hype. hype, daqui a pouco passa. É. Bom, Marília, estamos no hype desde E elas 2016. viraram empreendedoras de empresas de centenas de milhares de reais, né? Então, assim, Exato. outra crença muito falsa a respeito dessa, né, da atividade da criadora de conteúdo, influenciadora, blogueira, os nomes que foram mudando com o tempo, é que elas não trabalhavam muito e que era um trabalho fácil. E, nossa, a retaguarda de quem realmente tem consistência e durou, né? São pessoas que é o oposto, trabalham muito e aprendem muito, estão sempre aprendendo muito, porque muda muito rápido, né? E como que você sacou isso, se, tipo, em 2016, assim? O que que você viu Então, nisso que te brilhou o olho? Você falou, nossa, isso aqui vai dar bom. assim, Mari, eu tenho um perfil, eu gosto muito de ser uma trend hunter, assim, de ficar atrás de tendências e de separar o joio do trigo. Tem coisa que é só fumaça, não vai virar, mas o que vai virar, eu gosto de ser a primeira a entender rapidamente, porque eu acho que tem uma vantagem competitiva em traduzir rápido esses movimentos e você conseguir avançar enquanto ninguém entendeu ainda, tá? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa. E aí, olhando em 15, 16, eu passei por uma experiência lá em Sephora também que foi muito legal. A gente fez um puta plano, várias coisas para marketing, né? Eu cuidava do digital na época, já tinha implementado o programa de fidelidade. Então, eu fui responsável por trazer o programa de fidelidade do Brasil. Esse foi o meu primeiro sinal. Quando eu trouxe o programa de fidelidade para o Brasil, é, eu fiz no primeiro dia o indicador que os Estados Unidos levou 7 meses para fazer. Você falou, aqui E tem aí coisa. eu falei, tem um samba-lelê. O brasileiro ele é mais alucinado, ele é mais viciado nesse negócio do que os outros países. Aí depois vários indicadores foram apontando. A rede social no Brasil Sim, era a sempre segunda maior do foi. mundo, É, sempre foi, só mas. atrás dos Estados Unidos. Então, assim, você era a última operação em entrega de valor, em revenue share e vendas e sales, a coisa toda, mas você era a segunda de interação social. Eu falei, cara, tem um negócio muito estranho. A gente é muito addict do digital e do social. E É aí, aí que você quando eu sacou. combinei essas coisas com a chegada do Instagram, que vinha lá de 2011 ocupando esse espaço, eu falei, pô, um pessoal completamente enlouquecido pelo social e uma ferramenta que democratiza, transforma sua mãe em influenciadora, digamos assim, pô, esse negócio vai dar pano para manga. E aí eu comecei naquela época a ver um estreitamento da cadeia, né? A cadeia produtiva. Então, linearmente era indústria pesquisando, criando, distribuindo, contratando um ser humano para ser a cara, garota propaganda, uma estratégia de marketing e vendendo o produto para o cliente final através dessa cadeia de distribuição. O que eu notei na época, e aí eu fui testando essa tese, era, cara, essas influenciadoras, elas não são só garota propaganda, elas têm um público, né? Sim. É uma É, comunidade, né? Na época não se falava nisso, mas elas já estavam criando ali uma comunidade, né? exatamente. Então, assim, peraí, porque o garoto propaganda que vendia as marcas no passado não tinha o cliente. Não, Ele falava para o não. cliente. Essa Sim, daqui, ela carrega o cliente, vem ela e o sim, cliente, porque o sim, cliente é da comunidade dela. sim. E aí começou assim, não, mas espera, vamos fazer as collabs. Aí foi a história. E aí eu comecei a notar, falei, cara, collab vai virar Marca. Vai virar recorrência, marca? marca. É. E se ela entender o poder que ela tem, e eu me lembro de um marco na história, que eu abri um slide sobre família Kardashian, e eu expliquei assim, eu falei, gente, a Kylie Jenner, o clã Kardashian, eles têm assim 60% da população americana engajada de alguma forma, coisa que nenhuma TV e nenhum Surreal. meio de comunicação conseguiu. Conseguiu na vida. Sim, Exato. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, isso vai acontecer no Brasil, porque está acontecendo nos Estados Unidos, que é uma referência, imagina no Brasil, que a gente é sim, enlouquecido em rede social, a gente é o sim, segundo país que mais consome sim, digital, redes sociais no sim. mundo. Na época, nem lembro hoje qual o indicador, mas é sempre muito relevante. E aí eu falei, cara, isso vai virar o jogo. E aí eu comecei a ver outros indicadores.
na economia americana, eu tive o privilégio de, ao trazer o programa de fidelidade para o Brasil, eu lidava muito com a operação americana, eu passava mais 50% do meu tempo com o time dos Estados Unidos. Então, eu conseguia ver lá o que eu achava que poderia pegar aqui. E aí foi quando, lá em 2016, 2017, eu comecei a fazer microtestes. Eu cuidava do canal digital já na época. O canal digital ele é um canal mais flexível, você pode implantar marcas e tirar com mais facilidade, diferente de uma loja que você precisa botar um móvel, que você precisa Sim, sinalizar e depois para tirar tem um super sim, trabalho, você precisa fazer um planograma. sim. Eu Você paga comecei a fazer multa pequenos. até. Uma loja para você sair de um shopping, você paga Exato, uma multa absurda, fora a demissão de funcionário. exato. Exato. E quando você é uma multimarca, como Sephora você tem um problema no espaço. Imagina, vai tirar a marca da Marília, vai o Sim, quê no lugar da Marília? Nós vamos desenhar o sim, quê? Um sim, espelho? sim. É, então tinha esse desafio. No digital eu tinha mais liberdade, foi aí que eu comecei a fazer microtestes e eu comecei a botar algumas marcas. Então, na época, eu coloquei Bruna Tavares, foi uma das primeiras que a gente Sim. colocou, e aí eu vi elasticidade de venda. Eu falei, cara, esse negócio vai pegar. E aí a gente fez um case maior. Quando a gente fez um case maior, a gente estava no momento de discutir uma campanha muito grande da marca no Brasil. Seria a primeira grande campanha. E eu me lembro da CEO me chamar e falar assim, cara, isso aqui tá dando a direção do que a gente tem que fazer. E foi o embrião que se tornou depois o projeto de marcas instagramáveis, na época a gente chamava, e a gente trouxe Bruna Tavares, Mari Maria, Bianca Boca Rosa e Chata de Galocha para o Playground, e foi a primeira operação a colocar elas numa vitrine no mundo. Então, assim, de maneira curta, foi assim que eu vi esse movimento acontecer. Testei e aí eu vi lá na empresa mesmo ele tomar grandes proporções. Nesse instante eu falei, cara, eu quero estar do outro lado, eu quero, já que eu sou a tia do parquinho, né? Quem cuida do digital é sempre a pessoa que cuida dos mais jovens, né? E aí numa empresa mais tradicional você fica a tia do parquinho, porque o time é todo jovem, é tudo, né? Adorei Modernoso. o termo. Eu falo, eu sou a tia do parquinho, eu brinco vovó do online, porque a gente é mais velha, mas porém toda modernosa, aprende rápido. Então, eu olhei e falei, cara, eu quero estar do outro lado, já que eu sou essa tia mesmo do parquinho, eu quero entender essas marcas e aí, quem sabe, investir nelas e fazer esse caminho, porque daí eu via outro problema, tá, Marília? Que era, essas marcas iam falar com o gigante, elas não Tinha um tinham preparo. traquejo. Não Eu tinha um preparo. preparo. Você chega numa reunião, você vai falar com alguém que fala com marcas globais, que tem campanhas desenhadas, budget Sim. 360, portfólio, roadmap, aí você pergunta para a menina que criou a marca dela, qual é o roadmap de produtos, o portfólio de Nossa, me produtos, responde. o SKU ela já ia embora da sala, falava, não, pelo amor de Deus, não é para mim. Então, foi aí que eu identifiquei a oportunidade de, do outro lado, fazer o trabalho de quem investe e de quem prepara essas empreendedoras. E aí nasceu a minha atuação como investidora anjo em 19, em 21, a Belong propriamente, como ecossistema dedicado a marcas independentes. E aí começou essa fase da minha vida que eu vivo até hoje, que eu digo que eu tenho o privilégio de participar ativamente da construção do mercado de beleza independente no Brasil, desde o termo Sim. independente, que também tem um marco. Quando eu falei isso para um jornalista, quando eu estava explicando a Belong, ele falou assim: não, amiga, não usa isso, não vai dar certo. Fala marca brasileira, porque não vai pegar. Aí eu Ah, falei assim: não é marca brasileira, porque marca brasileira tem. São só no gigantes. Brasil. Independente tem em outros países também, né? Marca brasileira tem a Natura, tem o Sim, Boticário, e não é sobre eles que eu sim. estou falando, né? Eu estou falando sobre empreendedorismo independente. Pequenos, E menores, que têm menos funding, que estão construindo um novo jeito de fazer negócio, criando novos modelos de negócios na beleza, né? Que não eram, que é o mercado de beleza tradicionalmente, né? O que a gente conhece assim da farmácia, são empresas super grandes, né? Sim, acho que isso que são empresas assim super grandes. E eu acho que uma coisa que não é muito visível, que eu queria que você falasse um pouco também, que talvez seja um dos desafios das marcas independentes, aí eu acho que você pode dividir com a gente, e que eu também me surpreendi quando eu comecei a me aprofundar um pouco no mercado de beleza. Eu venho muito desse mercado de moda e o mercado de moda é muito fragmentado, tem muita terceirização, ele tem as várias maneiras de atuação na cadeia para frente também, então você pode ser atacado, varejo, etc. Mas quando eu fui para o mercado de beleza, eu comecei a ver a complexidade que é essa cadeia
de distribuição e também de abastecimento no mercado de beleza, né? Então, assim, apesar de na moda também você ter várias maneiras de atuar, na beleza você tem uma pulverização absurda, porque você tem milhares de perfumarias espalhadas ali pelo Brasil, aí tem uma figura que é a do distribuidor, que muitas vezes faz essa ponte para o varejo, tem as grandes redes varejistas, como Sephora, as mais novas, né? E tem também as mais tradicionais, Renner, Riachuelo, vendem perfumaria, vendem beleza também, né? Então, assim, e além disso, começou a ter esse crescimento no digital, que onde muitas das marcas independentes entraram, porque elas não precisavam passar por toda essa cadeia, né? Tão difícil, tão complexa, que às vezes exige você ter um porte muito maior. É mais ou menos isso? Conta um pouco sobre por que que as marcas independentes conseguiram nascer, né? Como elas desenvolvem produtos, como que elas jogam para frente na cadeia, como funciona isso e o que falta a elas para elas conseguirem se desenvolver, né? Quando a coisa trava, né? Você foi cirúrgica, assim, a evolução desse comportamento social e das redes sociais, fundamentalmente, eles são o cerne que ampara essa mudança, né? Porque, assim, como você disse, diferente de empreender em moda, que você consegue fazer uma blusinha em casa, costurar uma coisa e, de repente, fazer uma coleção de 5 peças, em beleza você não consegue. Na maneira que ela é operada no Brasil, né? A gente deve lembrar que existe um órgão que regulamenta o setor, que é absolutamente cuidadoso com todas as normativas e tudo mais. Isso faz com que você não possa ter uma produção artesanal, né? Ainda, muito embora esse seja um discurso, uma discussão recente e deve mudar porque tem uma publicação em andamento, mas não era assim. Então, a hora que houve essa mudança de comportamento e essa pessoa que é a cara, que vende o produto, também tem a comunidade, ela começou a se questionar por que não fazer o caminho inverso na cadeia, né? E ir subindo. Por que eu não crio o meu próprio produto? Por que eu não faço uma collab e tudo mais? E aí, a gente teve um momento em que esse desdobrar da cadeia foi fundamental, porque você ia bater na indústria, a indústria falava, não, só faço 100 mil peças. Aí, amor, você pode querer criar sua marca, você pode ter o sonho, você pode ter a comunidade que for, você não vai conseguir fazer um mínimo de 100 mil peças. O que aconteceu também foi que a indústria começou a ver esse movimento e começou a se preparar para isso. Começou a aceitar. Teve um período em que os mínimos de produção passaram, sei lá, de 100 mil, 10 mil para coisa de 1.000, 2.000. Aí começou a ficar factível. Sim. E outra, essa conexão social te aproximou de uma cadeia que era praticamente impossível de acessar no passado. Como é que você ia descobrir quem era o fornecedor sei lá, da molécula XPTO que você vai usar no seu sérum? Como é que você vai descobrir quem faz embalagem atrás da China com o pump que você... Entendeu? Você nunca ia fazer isso. Essa democratização dos acessos sociais como um todo, né? As empresas indo para o front, facilitou. Você descobriu, não, tá bom, eu vou terceirizar numa indústria, o cara da embalagem vai fazer para mim. Entendi. Aí eu preciso fazer uma coisa de tributo, aí tem a tal da Anvisa. Aí as pessoas começaram a evoluir nesse entendimento. É claro que o buraco era mais embaixo, a gente sabe, porque nessa primeira fase ninguém contava que para mandar para o Brasil você tem 26 estados com para políticas você absolutamente distribuir. diferentes. Com as Exato. diferenças de E alíquota de também CMS, com DIFAL, tributação exato, monofásica, porque esse é um outro, nossa, é um vespeiro, né? Uma caixa de Pandora. A hora que você abre aquilo, começa a vir coisas dos que você nunca imaginou, né? A tributação no mercado de beleza, digo. Que é um dos principais entraves, né? E aí aí assim, bom, teve esse movimento comportamental social que começou a apresentar um cenário mais favorável. Daí tem esses criadores que começaram a entender esse mundo e teve a indústria regular que falou: e o que eu vou fazer com isso? Peraí, calma aí. A fulaninha, que era só garota propaganda, agora está indo lá na Intercose e quer fazer uma produção como? De onde? Para quê? E aí, no primeiro momento, a indústria regular falou: não, já que é tendência, que seja dentro da minha casa, que é a famosa área de tendências, novidades dentro das empresas, né? Sim. Novos negócios.
E aí começou-se, porque daí, ó, não é fácil você fazer, veio aquela era das collabs. Sim, E a coisa foi funcionando. Aí foi para uma era seguinte, que você também se lembra, que foi aquele surto das DNVBs. sim, Não, aí quando a Fulaninha entendeu que ela poderia chegar na empresa e não necessariamente precisaria ser uma collab ou assinar uma linha de uma gigante, ela estava disposta a fazer realmente, né, ali o, o negócio o completo, processo né? Ela mais pode completo. comprar e já vender direto para o consumidor com o seu próprio e-commerce, ter uma empresa, Isso. não ser mais uma collab, né? Aí surgiu a tese da DNVB. Você não precisa mais distribuir, basta você comprar da indústria, colocar o seu rosto e vender na internet. Que foi outra fase que a gente estava muito bem conectado, eu e você, Sim, que sim, é mais de 50% do mercado brasileiro não ocorre no digital, de sim, beleza. Ele muito ocorre maior. Fora, nos locais. é. Então, e hoje a gente vive, eu digo que essa fase mais moderna em que a gente entendeu que existe, que é a tal da economia da criação. Existe um criador que cria e que para o seu próprio público, mas que entende que a distribuição para o seu próprio público digital é limitante. E Sim. que para você se tornar relevante, um player de destaque, você precisa assumir dentro da tua estratégia linhas do tradicional, ou seja, as indústrias grandes lá de trás, que a gente achava que já estavam Não iam perdidas, não sobreviver, elas voltam a iam ter suas sobreviver, importâncias. elas voltam a ter importância e aí você começa a articular de novo. Então, É, assim, porque é um ciclo teve. econômico. E um amadurecimento, né? Não só, eu sempre fazendo também um pouco de paralelo com a moda, também muitas marcas que nasceram exclusivas digitais não conseguiram sobreviver no processo porque o digital ficou mais caro, muitas coisas mudaram, né? Então, nesse processo, a gente vai cada vez mais amadurecendo e vendo a complementaridade dos canais, a importância de todos e suas características, né? E sim, nesse processo, eu acho que talvez nessa virada, não sei se eu estou identificando errado, muitas marcas de influenciadoras ou marcas independentes começaram a sentir os entraves e do outro lado elas começaram a ficar grandes o suficiente para despertar interesse de grandes grupos, não? Que a gente vê no Brasil e fora muito movimento de M&A, né? Então tem essa movimentação de vendas de marcas. Qual que é a progressão natural de uma marca que surge como independente e que é bem sucedida, porque muitas não passam por os crivos, né? Elas vão vivendo os desafios do crescimento, nem sempre conseguem sobreviver. Mas mesmo as que passam, tem uma hora, como você falou, que às vezes pode ser que seja mais interessante não estar mais sozinha, né? É exatamente o que eu faço desde 21, quase no meu dia a dia, né? E isso me dá uma posição de privilégio ao assistir esse mercado. Por isso que eu falo que eu estou construindo ativamente esse mercado, porque eu assisto, eu participo, eu Sim, falo com empresas de beleza 2, 3 por dia, no mínimo. Vejo modelo de negócio de beleza mais do que, sei lá, os investimentos que eu faço aqui, eu acho que eu assisto mais BPs dos outros do que os meus próprios. Mas o ponto principal é o que você falou, né? A economia ela segue uma lógica quase que darwinista, assim, nem sei se é assim que fala, mas predatória no sentido de muitas nascem, e como o empreendedorismo no Brasil, 80% fica pelo caminho. sim, Fica pelo caminho, eu diria, aí você pode me perguntar, Simone, mas fica um pouco pelo caminho por quê? A maior parte fica pelo desafio de empreendedorismo mesmo, que é no sim, Brasil. Tá? Então, assim, por fluxo de caixa, os indicadores que o Sebrae tem há anos e fala com propriedade, propriedade. com propriedade. Os elementos, talvez mais tradicionais dessa cadeia de beleza que deixam as marcas no caminho é o despreparo em relação à entrada nesse B2B, tá? Que é a cadeia de distribuição. Você criar um produto para você vender direto não é a coisa mais fácil no mundo, também não é complexo. Agora, você fazer com que 2, 3 mil pontos de venda no Brasil distribuam o teu produto, aí o jogo ele é Fica mais enorme, desafiador, é. fica mais desafiador. Então, acho que na primeira fase, o que separa as marcas, né, de um hype de lançamento até ela realmente falar, não, eu tenho um negócio na mão e não só uma grande ilusão, é você sobreviver aos desafios do empreendedorismo e as crenças que muitas vezes vêm dos criadores que são um pouco egocêntricas. Não, minha comunidade Ou viraliza, tal, não sei o ingênuas quê. até, né? Às vezes são Ingênuo. ingênuas, ele falta conhecimento e maturidade do processo que vem depois, né?
Assim, uma coisa é like, engajamento, outra coisa é compra, Compra, é. entendeu? Então, assim, a compra ela depende muito mais do poder financeiro e não só da obsessão que ela tem sobre o tema que você fala, ou sobre a sua persona e tudo mais. Então, eu acho que se você vence essa etapa, você já está nos 20% que passam para a próxima fase. Aí os desafios eu separo as empresas de beleza, vivendo mais de 300 histórias aqui eu falo, eu separo em 3 grandes fases. Essa que é a que separa o joio do trigo, né? Os meninos dos homens, sei lá, tinha um ditado que falava isso. As meninas das Das mulheres, sei mulheres. lá, já que 95% mulher. Sim. A segunda fase é a fase que você vai sair da tua bolha, então você vai fazer uma expansão e você vai testar a tua tese para fora da sua comunidade, então aquela coisa de digital native brand já começa a ficar de lado e você começa a questionar se o seu negócio é de fato longevo, se ele vale, porque também teve muita marca que deu muito certo, mas era um hype e ela Sim. não soube Passa. equalizar. Então, Né? assim, um produto hypado, viralizável, ele tem uma curva de duração, e que Sim. não é a vida toda. Sim. Então, daí vem para a fase de consistência. Aí é quando você começa a entender que para ganhar nesse jogo, você não pode usar as mesmas estratégias que você usou no início. É aí que começa a valer a pena você se associar a alguém, porque Sim. você não vai desenvolver capacidade Como é que você, que era uma influenciadora, entendia de comunicação e muitas vezes de produto, porque, claro, essas pessoas foram ficando muito boas de produto, claro, até entendem muito de alguma fase venda. técnica, né? Mas como que você vai montar uma estrutura logística, uma estrutura fiscal, uma estrutura, enfim, complexa de fazer a gestão, né, de uma indústria nova, grande, né? É muito difícil fazer isso sozinho, né? E até arriscado também, imprudente, né? É, e aí vem as parcerias estratégicas, os movimentos. E mesmo quem optou por seguir de maneira 100% independente, você não Tem que consegue contratar, né? fazer Contrata. três. Porque tudo bem, você vai na segunda step e você vai de maneira independente. O terceiro, que é de repente uma grande escalada, você precisa de alguma competência técnica ou de capital, De porque capital. a competição é acirrada. É. O varejo tradicional é um instrumento caro de Não, brincar, né? e o Então, ciclo financeiro na beleza é meio análogo ao da moda, né? Você investe muito antes, você exato. tem que bancar o estoque, você paga esse estoque. Então, além da questão de lucratividade, de ter margem de lucro, tem a questão do caixa. Então, para subir, para crescer nesse mercado, vai injeção de caixa, mesmo se você estiver tendo lucro, né? Então, tem até essa É. questão também, o acesso a esse capital, né? Exatamente. Então, acho que a segunda e terceira fase é isso, é a hora que você entende a tua empresa e você sabe que você precisa de atributos complementares, e a terceira é quando você provou o seu negócio e você vai dizer se ele é longevo, sim ou não. Porque, cara, consigo continuar inovando, porque hoje a gente vive um fenômeno cada vez mais dramático, que é o que é efêmero, né? As Sim, coisas mudam muito rápido. muito Então, rápido. às vezes, você identificou uma tendência com a cadeia produtiva longa, que nem a gente falou, o Sim, capital, o fluxo de caixa esticado. Às vezes, a hora que você vai botar o produto no mercado já acabou a sim, hype, já estamos em outra tendência. sim. Então, eu acho que a terceira fase, que essa é a que eu venho estudando mais recentemente, é como é que você define um negócio que se provou e escalou de um negócio que vai ser longevo, né? E aí é quando acontece uma fase que eu acho que poucas criadoras de conteúdo, criadores que transformaram em marca, fizeram, que é quando você começa a transformar a sua marca ou o seu produto em um legado, e não na imagem e semelhança, tá? Sim, sim. Aí eu tenho um exemplo prático para quem fez isso. Hoje, olhando as marcas de celebridades, criadores ou personagens, né, com autoridade no segmento, quem fez isso muito bem em um curto espaço de tempo foi a Hailey Bieber. Sim, Ela lançou uma marca que era 85% dependente da imagem dela e 3 anos depois era 20%. sim. Então, ela pulverizou a expansão da marca dela. Fato esse que muitas criadoras no internacional, que eu não vou citar, não conseguiram fazer, ainda tem uma dependência alta da imagem. Sim, sim. Então, eu acho que essa terceira fase ela é fundamental para tornar o negócio atraente para aquisições bilionárias. Com Porque na certeza, segunda porque fase.
Na segunda fase, eu acho que tem muita gente interessada, porque você vai Sim, fazer dinheiro, você vai comprar relativamente barato e vai vai valorar a companhia. mercado. Na Sim. terceira, você só bota bilhão na mesa de negócio longevo. É, sim, E porque tem que ter aí, robustez, porque como é que você pode, para que você vai adquirir um negócio que se a imagem do fundador não tiver associada, você não consegue vender? Você tem uma fragilidade muito grande. Esse fundador não vai estar vivo a vida inteira, não vai ser jovem a vida inteira, não vai estar disponível a vida inteira para fazer conteúdo, né? exato. Que daí volta para a estética das empresas tradicionais lá de trás, né? Que Sim, valem bilhões, porque na sim, verdade é uma entidade, você não sim, personifica, né? sim. Então, eu acho que essa linha do tempo ela tem se mostrado bem recorrente aqui nos casos que eu assisto É, e eu acompanho. perfeito. Si, você foi tão perfeita no que você respondeu que você cobriu as minhas perguntas com as suas respostas. Eu ia te perguntar o que que você achava do mercado de beleza nos próximos 10 anos. Em parte, você já respondeu. Se você quiser complementar com alguma coisa, tem algum movimento que você está vendo no mercado, na indústria? Eu falo 10 anos de forma genérica, mas hoje em dia é quase impossível pensar qualquer coisa em 10 anos, que as coisas mudam em 6 meses, às vezes. Mas, assim, olhando para frente, que movimentos você vê que podem mudar a dinâmica da indústria? Ou você acha que agora a gente está mais numa fase de estabilização? Eu acho que a gente está numa fase economia difícil limpa, né? Os mares, porque ficam só quem realmente consegue navegar em dificuldades. Eu acho que aqui no país a gente tem tido tempos difíceis, um ano para o varejo desafiador esse, não diferente dos últimos também, mas sempre parece que não pode piorar, daí dá uma desafiada a mais. Eu acho que, assim, para o futuro, eu vejo muito as empresas nessa terceira fase que eu ilustrei, que é transformando a força em um negócio em algo independente de você enquanto personagem. Eu vejo isso como uma tendência forte para construir marcas que vão além. E aí tem um exemplo recente, né? De ontem, eu acho que a Bianca publicou que ela fez a primeira campanha que eu não sou rosto, que eu sou da equipe de maquiagem. Isso começa a mostrar, tipo assim, eu quero construir uma história que talvez vá além da pessoa, né? Um exemplo mais fresco. Mas eu acho que isso de transformar negócio em legado, em algo que vai existir. Legado é isso, é algo que existe para além de você, né? E que prevalece, longevidade. Eu acho que a gente não está no ápice das inovações tecnológicas em beleza. Eu acho que a gente já gastou demais as nossas fichas em tudo que podia inventar. Eu venho acompanhando feiras de beleza e novos ingredientes. Não tem mais ingrediente para inventar. A gente já inventou de Muita tudo. Você coisa. vai ano contra ano, é pouquíssima a referência. O que eu vejo de inovação é em formatos de negócio. Modelo de Isso eu negócio. vejo inovação. Sim. Modelo de negócio. Então, assim, eu acho que se eu pudesse falar que o que é de tendência para esse mercado é você transformar os negócios em legados, em coisas que sejam mais perenes, não mais sobre a nova tecnologia, a nova ciência, o novo ingrediente mágico, e sim modelos De de negócio. negócio Que envolve muita coisa, né? Mix de diferenciados. produto, jeito de abordar, jeito de comunicar. Modelo de negócio é uma complexidade absurda, né? E mesmo para quem estiver entrando agora no mercado, ou estiver pensando em começar, só para confirmar se eu entendi certo, não é que não existe mais espaço para marcas independentes, é que quem nascer agora já tem que nascer com a mentalidade dessas 3 etapas que você mencionou, né? Isso, é isso que eu estou falando. Espaço sempre vai haver, Sim, e eu acho que cada vez mais, tá? Porque as pessoas estão consumindo de novo, o comportamento muda, a sua forma de consumir muda. Então a gente está querendo coisas, histórias autênticas. Eu não quero mais o produto desenvolvido pelo P&D, eu quero pela menina que passou um perrengue danado para poder curar aquele eczema e que sim, desenvolveu um produto que serviu para ela, porque nenhum desenvolvedor mágico passou pelo que ela passou. sim. Então, você quer autenticidade. O que eu acho que a gente tem que pensar é que o mercado teve um boom de marcas independentes e de novos ativos que tornou o mercado bastante completo nesses ativos. E aí agora o desafio é você fazer negócios inovadores, modelos de negócios inovadores. E eu digo uma coisa a mais no relação aos ativos, que não é que eles não possam se inovar.
A Coreia vem fazendo um movimento interessante que é sobre a potencialização dos ativos. Porque a gente tem uma característica, né? As ceramidas, não sei o que, a endeusa, a centelha asiática. Só se fala de centelha asiática. Mas aí você usa 1% do atributo daquele negócio, tá, não sei o quê. O que eu acho que é o terceiro elemento dessa próxima fase da beleza? Cara, pode ser o velho elemento desde sempre, mas e se Bem eu usar 90% aproveitado. da capacidade Com mais dele? concentração, com uma combinação que funcione melhor, né? Exato, o veículo de tráfego desse ingrediente ser mais leve a ponto de fazer ele atuar melhor na pele, a biomimética. Então, eu acho que a gente está entrando numa fase de novos modelos de negócio, consolidação e potencialização de ingredientes. Maravilhoso, sim, amei. Poderia passar horas, mas acho que o nosso tempo acabou. Muito, muito, muito obrigada por topar fazer esse conteúdo aqui comigo. E espero te encontrar em breve em muitos outros projetos que a gente já está plantando por aqui. Spoilers. E é isso, gente. Quem curte esse tipo de conteúdo de negócios, predominantemente de moda, mas sempre beleza, agora vai começar a fazer mais parte desse conteúdo também. Me acompanha por aqui no YouTube, né? Clica lá no sininho para avisar quando tem novos conteúdos. Sim, muito, muito obrigada. Espero te ver muito em breve. A gente vai. Obrigada, Mari, pelo espaço. Eu falo pra caramba, eu amo esse assunto, então foi uma delícia estar aqui com você, como todas as vezes que a gente se encontra. Então, obrigada por isso. Maravilhoso, muito obrigada. Você é demais, super te admiro. Beijão. Obrigada, Beijos. gente. Tchau, tchau.